Boa noite! Como é que vocês estão? Voltamos para a nossa quarta live dessa jornada de lives com Sandra Pedroso sobre projetos culturais. E você? Tem um projeto cultural? Já fez um projeto cultural? Não sabe fazer? Quer aprender? Tudo está aqui nessa live hoje. E aí, aproveitar os editais que estão abertos por aí? Banco do Brasil terminando em algumas horas. Já tem o edital da Vale, tem o edital da Caixa Cultural, tem um monte de editais abertos. Itaú tem um edital aberto também. Dá uma olhadinha por aí, pesquisa, tem muita coisa acontecendo. E já também os municípios, quase totalidade do Brasil, vão estar aí com a Lei Aldir Blanc. Olha quanta coisa boa acontecendo. A gente tem que aproveitar as oportunidades e olhar as ideias. Eu te pergunto, seu projeto cultural é aquele que só fica pensando em objetivo, proposta, justificativa, ou ainda não sabe nem escrever essas coisas tão básicas? Pois é, os projetos culturais eles não são somente isso. Os seus objetivos, as suas propostas, os seus festivais estão recheados de coisas legais, de informações que façam convencer aqueles parecentistas em darem o parecer para você e você faturar aquele edital. Por quê? Primeiro você precisa saber o que está lá escrito, o que eles estão pedindo, aonde você tem que chegar, o que você tem que propor, qual é o público que você tem a atingir. Muitos editais agora têm metas, têm questões bastante importantes que precisam apontar, trazer aspectos que tragam para a sociedade, que sejam de inclusão, que sejam de pessoas com deficiência, que tragam também o público LGBTQI a mais também, P a mais também, né? Você precisa incluir indígenas, precisa incluir negros, tudo isso faz parte do projeto cultural. E hoje a gente vai falar sobre a criação desses projetos. Eu estou aqui já com Sandra Pedroso, que está chegando. Se você quiser conhecer os projetos da LV Comunicações, entra aqui, começa a seguir a gente, começa a seguir a LV Comunicações, começa a seguir Sandra Helena Pedroso também e o Ateliê Cultural. Né? No nosso Linktree aqui da LV Comunicações tem alguns projetos que a gente já fez. Então é isso, vem com a gente. Sandra já chegou e eu já vou adicionar ela. No nosso Instagram e também no nosso YouTube, LV Comunicações. Olá! Olá, tudo bom? Tudo Não vai me dizer que você está de vermelho também. Gente, de novo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que alegria! Ui, eu tô de ferrugem. Que lindo, hein? Que maravilha! Não é que a gente não tem nenhuma criatividade para fazer os projetos culturais, pelo contrário, né? Alguma mensagem a gente quer passar aqui, algum legado a gente está querendo deixar por aqui, não é verdade? E tá tudo bem? Seu final de semana foi agitado? Você contou pra gente no seu convite hoje de manhã. Então, primeiro, boa noite a todos e todas. Muito bom estar aqui. Foi animadinha esse final de. Deixa eu ajeitar aqui. Foi bem animadinho, porque eu tomei posse no sábado como conselheira de cultura do estado do Rio de Janeiro, muito bom para o biênio 25-27, né? E é muito gratificante para mim estar nesse lugar hoje, principalmente que a gente fez, eu participei da comissão eleitoral e a gente batalhou muito e fez, a gente divulgou bastante, fez mobilização, fez live, fez um monte de coisa, exatamente para que pudéssemos ter mais pessoas dentro do conselho, um conselho cada vez mais plural. E aí está uma galera muito legal, uma galera que está a fim de trabalhar. Então, maravilha. Poxa, vai ser muito legal. Ai, eu achei que estava bom, mas eu estou achando que a luz está ficando muito no meu olho. Então, foi bem
Nem a Que gente bom, sabe. que bom que você, como sempre, somando, né, para a cultura nacional. Essa é a grande verdade, fazedora de cultura nacional. E, Sandra, o nosso papo de hoje é sobre criação de projetos culturais. Será que um projeto cultural é só feito de objetivo, justificativa, proposta, um plano de mídia? Ou isso tudo precisa ter muito recheio, né? Não pode ser aquele sanduíche magrinho, tem que ser aquele sanduíche tipo do Cervantes, sabe? Que tem 1 quilo de carne, de lombo, de carne, do que seja. É, Não é isso? isso aí. Mas eu acho que tem que ter ele pode ter bastante substância, mas ele tem que ter substância e não sopa de letrinhas. Isso aí. O que eu tenho visto é que as pessoas fazem sopa de letrinha. Tá? O que eu chamo de sopa de letrinha? Ela junta várias informações aleatórias e coloca lá no projeto. E aí as frases nem se juntam, não tem conexão. É quase como você comprar um modelo pronto de um projeto e só fazer um copia. E aí você perguntar o que está escrito? Então é um pessoa não... projeto quase pronto, que é muito vendido por aí, né? Esse modelo pronto de projeto com um pouquinho de inteligência artificial. Será que é isso que a gente pode dizer? Que a gente não tem mais coração nos projetos? Mas então, será que eu não consigo escrever mesmo? Será que efetivamente eu não sei o que eu quero fazer? Será mesmo que eu não consigo botar no papel qual é o meu propósito? Quais são as ações e atividades que eu vou fazer? Porque, assim, tem várias maneiras de se chegar a algum lugar. Depende do quê? Do caminho que você vai tomar. Dependendo do caminho que eu tomar, eu tenho uma trilha a seguir. E eu faço escolhas. E quando a gente está falando da redação do projeto, né, da elaboração do projeto, a gente tem que pensar nisso. Aonde eu estou, aonde eu quero chegar e, principalmente, qual é o meu propósito? Qual é a minha causa? Será que é só um espetáculo? É só uma oficina de música? É só um festival? Não é mais do que isso? Então, precisa desse recheio. Sim, precisa saber, né? Porque assim, é como se fosse assim, vou fazer um concerto de piano pelado no teto, né? Impossível, né? Você pode até fazer um concerto pelado no palco, até pode, mas enfim, né? Mas não com piano pendurado no teto, né? Então, assim, sempre é um exemplo bobo que eu acabo sempre dando para as pessoas, né? Então, assim, a gente tem que entender os mundos possíveis e até declinar, né? Até dizer assim, peraí, vou dar um passo para trás, vou entender isso melhor e vou trazer. Até porque os editais hoje em dia, né? Acabei de preencher um CCBB, por exemplo, já passou muito dessa história de justificativa, proposta, objetivo, né? Óbvio que ainda se pede, né? Os objetivos específicos, os objetivos mais comuns, né? Óbvio que isso acaba sempre pedindo, mas as perguntas que tinha dentro do formulário, elas eram completamente, digamos assim, a quem não imagináveis até, né? Com perguntas assim. E aí, se você pensa assim, vou aplicar tal coisa, tem que justificar. Você fala, meu Deus, devia ter dito não, né? Porque eu acelero o meu processo. Mas sim, eu tenho que especificar sim, óbvio, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que como os projetos eles chegaram nessas plataformas, né, mais online, que a gente preenche elas online, eles começaram a criar um outro modelo. Eles não são só mais essa coisa sequinha, né? Você começa a te perguntar coisas que têm a ver com propósitos, né?
se você vai coletar o lixo eletrônico, ou se você vai ter alguma ação, né, de sustentabilidade, que seria essa. Quem é o seu público, né? O que, que você espera? O que é além do público convencional? O que mais vai ter, né, nesse edital? Então, assim, muito. Voltando, né? Sai desse lugar, do lugar comum, sabe? Então, assim, eu acho. E aí eu vejo, quando chegam aqui pessoas, sejam para consultoria ou para elaborar um projeto, né? Muitas pessoas não conseguem me dizer nem qual é a ideia que elas têm, né? Exatamente. Ou se já testou alguma coisa, pelo menos, né? Ou se já fez uma parte disso, né? Ou fiz e tem uma necessidade daquilo outro, né? Ou nem sabem, por exemplo, eu quero propor um projeto para a Caixa Cultural, né? Edital que vai estar aberto até começo do mês que vem, dia 6, se eu não me engano. Não conhecem os espaços, ou então não sabem nem se o projeto deles é o que a Caixa está solicitando, né? Ou tipo assim, eu tenho um show, mas a CCBB não estava aceitando show, é só festival e série. Né? Inclusive, eles explicam a diferença de festival para série quando você lê o edital, para quem não conhece, né? Ou mostra em festival de cinema, não aceita passar um filme isolado. Então, assim, eu acho que falta também um pouco das pessoas lerem, né? Eu acho que a dica é você ler o edital e tudo que pede está ali, né? Se você vai destrinchando, isso você vai construindo o seu texto também, né? Alguns querem mais contrapartidas, outros querem menos contrapartidas, né? Às vezes um fala assim, tem que estar pelo menos em um teatro da prefeitura. No meu olhar, eu já quero fazer todos os teatros da prefeitura, que eu acho que aí a prefeitura quer fomentar os teatros dela, por que eu vou pedir verba da prefeitura para fazer no Teatro do Estado? Porque tem gente que não consegue ter esse olhar. A gente tem que saber com quem a gente está conversando, né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que além do propósito escrito, a gente tem que ter um propósito externo para chegar num projeto, né? E quando você simplesmente não se atenta na boa leitura do edital, né? Porque tem que ler, gente, não tem jeito. A fazer uma boa leitura do edital. Você entender quem é aquele patrocinador. O que ele está buscando com aquele edital. Fica muito difícil. Por isso é que eu falo que acaba os projetos sendo sopa de letrinhas. Porque a pessoa coloca alguma coisa, mas que não tem relação com o que você está falando. E tem coisas chaves, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma análise de uns projetos e ele pergunta assim, uma das perguntas é, você trabalha em rede? Se sim, como? Olha, dos 12 projetos que eu já li para essa pergunta, cada um respondeu de um jeito, mas ele não diz como. Ele diz que sim, mas como? Aí alguém falaram assim, porque eu faço uma feira, um festival junto com a pessoa. Isso não é trabalhar em rede. Então, quando a gente está falando dos projetos, de ter, né, substância, né, como diz o outro, né, com bastante recheio, é preciso que tenhamos efetiva consubstância, de você mostrar, porque uma coisa também, Iane, que a gente tem que falar, os projetos são lidos. E além deles serem lidos, você vai executar o que você escreveu. E você tem que imaginar uma outra coisa depois. Sim. E você precisa saber contar essa história para aquele que vai ler, né? Não adianta você saber a história e aí você fala assim, mas né, não tem aquela coisa que você escreve, você que está entendendo o que eu estou escrevendo, né? Até uma dica assim, dê o seu projeto para alguém ler, né? Porque para saber se a pessoa está entendendo. Até porque é um assunto que a gente vai falar, né? Que é sobre orçamento, mas o projeto, eu, pelo menos, quando eu começo a fazer o meu projeto, a gente está falando desse processo de criação, eu começo pelo orçamento. Porque eu acho que o orçamento ele vai trazer exatamente a leitura do projeto.
aonde eu posso ir, como eu posso ir, quantas pessoas trabalham, quem é a minha equipe, né? Aonde eu estou na fase de pré-produção, de produção, da execução e do final disso, né? Então, assim, eu acho que tem que ter esse olhar, né? Agora eu não sei quantas pessoas trabalham no projeto, eu não sei quem vai estar em cena, eu não sei se eu preciso de cenário, eu não sei se eu preciso de curador, eu não sei se eu preciso bater um prego na parede, se eu preciso contratar alguém e comprar o prego, né? Então, assim, o que eu vejo é isso, a gente precisa entender, né? Eu acho que nós, assim, como eu, como você, que somos uma pessoa que está nessa fase dessa consultoria, dos projetos, dessa elaboração, né? A gente tem que ter esse olhar mesmo, é o questionar, né? Mas qual o tamanho do seu quadro? Mas você acha que vai caber na parede desse lugar? Né? Porque é uma das coisas que às vezes bate aqui. Para que você quer saber a dimensão? Eu falei, bom, precisa saber se cabe, né? Ou se vai ficar um espaço gigante com um 3x4 na parede, ou se você precisa de uma parede de 5 metros para colocar um 4x4, né? Para fazer sobrar um pouquinho para cada lado. Então, assim, são coisas assim que é importante você saber do seu projeto, né? Quantos metros de tecido é para fazer tal figurino? Ou qual é o tamanho sei lá, da rotunda do teatro que talvez eu tenha que fazer alguma coisa para cobrir, porque o teatro não tem, ou tem preto e eu quero rosa-choque, né? Então, assim, eu acho que é isso, é importante a gente entender o projeto. A coisa tá ruim aí hoje, né, amiga? Mas a gente. Eu sei que você está no esforço, eu tenho que agradecer por isso. Então, Mas eu acho que falta esse olhar também nas pessoas, né? O que elas estão fazendo realmente? mas uma grande questão, né? Eu acho, eu acho não, né? Eu não acho nada. Talvez as pessoas esqueçam o primordial que é quem é, quem é ou quem são as pessoas que vão dialogar comigo na execução do projeto. Porque é aí que vai fazer a diferença. Porque se eu faço um projeto, se eu vou fazer um projeto de forma mais colaborativa, eu consigo que os detalhes sejam escritos e pensados de forma mais clara. Porque, assim, eu posso saber escrever, mas será que eu entendo de uma mesa de som? Será que eu entendo de uma mesa de luz? Mas eu sei que precisa do desenho de luz. Sim. E será que aquele teatro que eu quero, né, daquele edital do CCBB, por exemplo, aquele desenho de luz lá pode ter? Ou aquele teatro, eu tenho um cenário, que é o cenário que já está pronto, será que ele dá naquele teatro? Então é importante, quando a gente está desenhando o projeto, né, pensarmos nos detalhes. E não é só o objetivo, a justificativa. O objetivo específico é importante para quê? Para você mesmo falar o seguinte: o que você vai fazer e aonde você quer chegar com aquilo. Então, quando eu ponho lá a realização de um espetáculo para para crianças de 5 a 7 anos, na, em Belfort Roxo, eu já tenho que pensar, bom, se eu quero crianças de 5 a 7, como é que eu vou fazer isso? É numa escola? É num teatro? Eu vou precisar deslocar essas crianças? Eu vou ter uma ação? Agora, eu não posso esquecer quando eu falo das crianças, quem vai levar essas crianças? Eu vou dialogar também com a criança, com a mãe, com a escola.
preparar essa escola, por exemplo, para esses alunos irem assistir aquele espetáculo e não ter uma preparação? Será que eles estão preparados para isso? Eu vou só botar eles lá? Então, quando a gente está falando da elaboração do projeto, é mais do que o objetivo justificativo. É pensar no todo, é pensar no pedacinho. Porque se eu tenho um objetivo geral, né, que o objetivo geral é aonde a gente quer chegar. Por que eu quero fazer aquele espetáculo? Por que eu quero levar aquelas crianças? Por que eu quero fazer aquele debate? Né? Então, assim, aonde eu vou chegar com isso? E eu tenho aqueles objetivos específicos bem mapeados, eu consigo, por exemplo, fazer um orçamento legal. Porque eu já tenho os meus objetivos específicos, eu já sei quais são as atividades que eu vou fazer, eu, então, monto um cronograma, mas será que eu sei o tempo de cada coisa? Será que eu sou tão especialista assim? Mas e a minha equipe que vai trabalhar? Eu tenho que consultar ela para saber, por exemplo, se eu levo para fazer um vestido 7 dias, eu levo 10 dias. E esses 7, esses 10 dias tem que estar lá no meu cronograma. Porque, ao mesmo tempo, eu fazendo bem feito o meu cronograma, consequentemente, eu tenho um excelente orçamento. Porque eu já tenho lá todos os meus itens orçamentários. Agora, qual é a grande questão, Diana? Que as pessoas acham que é só objetivo justificativo. E eu preciso de meta, eu preciso de indicador, eu preciso da equipe. Não dá para ser tudo equipe. Eu e eu. Sei que é pouco dinheiro, entendo. Mas a qualidade da execução do projeto vai ficar muito prejudicada. E será que você dá conta mesmo de tudo? Ah, dou. Exausto, mal-humorado, né? Ou mal-humorada, e está enlouquecido. Então, será que tem necessidade disso? Essa é sempre a minha questão. Mas se eu mapear melhor as minhas atividades, se eu planejar, né? Porque eu entendo que se eu não planejar bem desde o início, eu não consigo. E aí eu tenho uma execução que eu fico arrancando meus cabelos, apagando incêndio, que aconteceu não sei o quê, não sei o quê. E vamos lembrar que a vida da gente é feita de imprevistos e feita de riscos. Mas eu não posso ter todos os riscos não calculados. Então fica a dica. E prazo, né, Sandra? Porque às vezes as pessoas elas querem, sei lá, chegam na sexta-feira, estava fechado na segunda-feira. Eu tenho uma ideia aqui, dá para você arrumar um projeto para mim? Né? Não existe isso, né? É uma coisa assim, você tem alguma coisa que já existe, né? Por exemplo, eu tenho meus projetos da LV. Eu sei exatamente das coisas que eu tenho, o que eu preciso fazer, onde eu preciso colocar. Então, se eu resolvo fazer um projeto de sexta para segunda, eu tenho, porque eu tenho coisas de orçamento, né? Eu sei o que eu preciso de teatro, eu tenho meu rider de som, eu tenho meu rider de música, né? Eu sei quantos estão na minha equipe, porque já estiveram comigo em outros momentos, né? Mesmo que essas pessoas não possam estar naquele momento comigo, mas eu sei qual é a característica do profissional que eu preciso, né? Então, eu acho que as pessoas precisam entender isso, né? Que fazer um projeto não é da noite para o dia, às vezes são construções de meses e anos, né? Às vezes é uma gestação gigante mesmo, né? E às vezes aquilo ali depois você larga e fala, não, porque talvez não é o momento daquilo, aí você vai fazer outra coisa, você amadurece, olha outra coisa, ou você vai ver outra coisa de alguém e você dá aquele... Isso aconteceu comigo semana passada. Eu fui assistir um espetáculo e me deu um clique de uma coisa que eu precisava para um projeto, sabe? Aí eu
falei, nossa, eu acho que essa é a solução. Eu fiz uma contrapartida. Peraí que a Sandra, eu acho que deu uma falhada. Você tá aí, Sandra? Tô aqui. Opa, voltou. Você parou onde? Eu estava te ouvindo, eu estava mandando Ah, aqui. tá, porque falhou aqui para mim. Então, assim, eu acho que a gente precisa, né? Os fazedores de cultura, eles precisam também circular, né? Não é porque você faz música que você só vai assistir música. Não é porque você faz exposição que você só vai à exposição. Você precisa entender todos os movimentos culturais, né? Eu acho que, assim, você que está aí, eu acho que você pode ficar uma dica, né? Vai ver o que está acontecendo no mundo, né? Vai assistir os filmes, vai entender o movimento, tipo, filme, por que ganhou o Oscar? Será que é só porque é um filme extraordinário? Ou será que outras coisas levaram esse filme a chegar no Oscar? Por que fulano está ali fazendo um show e eu não consigo fazer? Por que o cara passa no edital e eu não consigo fazer? Mas é panelinha, carta marcada, não sei o que. Será que é só isso mesmo? Ou porque você tem que saber exatamente fazer essa construção que a gente trouxe aqui hoje, né? Então, eu acho que tem coisas que tem que se pensar, porque também é muito fácil achar, eu sempre vou ser o pobre coitado que não passa em edital. Eu vou sempre... eu não sei criar, mas eu também fico ali insistindo nas mesmas coisas, na mesma justificativa, no mesmo propósito, no mesmo momento, né? Então, assim, é a gente parar e olhar, né? Se eu pudesse deixar aqui uma dica é essa, vamos olhar o que está acontecendo, os movimentos culturais, né? O que está se conversando com a sociedade? Porque é isso que os projetos culturais vão ser aprovados, né? E mais do que olhar o que está acontecendo, vai ao cinema, vai, é entender também os debates que estão rolando. Né? Tem muito debate que está acontecendo na Câmara Federal, na Câmara Municipal, na Câmara Estadual. Tem vários seminários que estão acontecendo aí sobre economia criativa. Você vê amanhã começa o Rio to See, né, que vamos falar de comunicação, vamos falar de mídia, vamos falar de moda, vamos falar de esporte, de game, né? Então, assim, vamos ter daqui a 15 dias, depois do Rio to See, tem o Rio Summit, Summit já foi. Já foi. Aí tem um outro agora, tem o Rio, não sei o quê. Eu esqueci. Agora mesmo, em junho ou julho, a Fijan está lançando o novo mapeamento da economia criativa. Também, né? O olhar, né? Por exemplo, eu ganhei aqui. Ai, gente, cadê? A Secretaria de Cultura. Depois eu vou postar depois vou tirar uma foto e postar. Não sei onde. E vão aí, Sandra Helena Pedroso e Ateliê Cultural para ver o que ela vai postar. Então, o Ministério da Cultura, junto com a Prefeitura e o Governo do Estado, fizeram um mapeamento dos resultados das últimas da Lei Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, e vários insights que dá para a gente ter ali de ações, coisas que estão acontecendo. Sim, e às vezes são ações menores, ações maiores, às vezes as verbas são menores, mas de repente você consegue fazer algo com 10 mil, né? Não precisa fazer só com 100 mil, né? Mas ao mesmo tempo você está abrindo seu espaço como produtor, como realizador de cultura em fazer algo, né? Da mesma forma que a gente está abrindo aqui esse espaço, né? Estamos fazendo essa live para abrir outros espaços, conhecer outras pessoas, trocar com outras pessoas, né? A gente vai sair desse online, a gente já está se programando para ir para o real, né? São spoilers. Né? A gente está conversando sobre isso. Então, assim, a gente entender que tem esse movimento, é preciso fazer esse movimento, né? E porque entender o que está acontecendo aqui no mundo, quais são as discussões, né? Quais são os debates, porque também tem gente que fica naquela mesma tecla,
né? Assim, uma coisa que a gente escuta, que eu escuto muito, assim, mas agora quase todos os projetos culturais querem falar da temática dos negros, ou são todos, né, do LGBTQI, PN, mais eu nunca, mas enfim, né, querem falar só desses assuntos, né? Mas por que será que é isso? Por que esse assunto está tão em voga, né? Qual é a necessidade? A gente tem que discutir pela sociedade, né? Então, assim, e não é só isso também. Não, eu acho que o mundo é muito plural. E nós, enquanto fazedores de cultura, temos que entender esse mundo plural. Uhum. Então, por exemplo, estamos aí na discussão da reforma tributária. Quem está preocupado com isso? Eu estou. Eu estou. Eu confesso que eu estou. Até porque eu cresci no universo da reforma tributária. Então, assim, e a mudança da legislação aí, que está aí, da questão do trabalho, né? Da jornada. O que isso impacta para a gente ou não impacta? Alguém já leu? Já viu? Eu tenho dúvida, por exemplo, se essa mudança da jornada vai impactar a gente. Uhum. Então, é preciso a gente entender. Então, são muitos assuntos periféricos, vamos chamar assim, que afetam o nosso dia a dia, o nosso fazer. Sim. E que eu preciso estar ligada. Sim. São as taxas de juros que sobem, os IOFs que trocam, né? Porque isso também afeta as verbas, né? As verbas de cultura, né? A forma que a gente vai gerar isso, né? Então, assim, né, se as pessoas estão mais formalizadas, se elas procuraram fazer suas empresas, seus MEIs, né? Ou ainda tem que ficar, né, gente, RPA é uma coisa do passado. Então, assim, a gente vai falar isso talvez mais no orçamento, né? Mas eu acho que essa atualização do cotidiano, né, de você sair na rua e comprar pão e saber por que o pão subiu também, ou por que o pão caiu, né? Comprar frutas da estação, enfim, tudo isso faz parte. Não, e, por exemplo, você falou daí do IOF, alguma pessoa vai falar assim, mas o que a gente tem a ver com o IOF? Tem, porque, por exemplo, a empresa que é exportadora, que é importadora, que ela patrocina projeto, ela vai rever. Segundo, meu projeto tem, eu botei lá no meu projeto que eu tenho que comprar uma maquiagem, um equipamento que vem de fora. Olha o IOF. Sim. Sim. Então, esses assuntos que são periféricos, porque eles não afetam diretamente o meu fazer, mas ele interfere no meu fazer no todo. E eu acho que falta, de maneira geral, o fazedor de cultura entender isso. Porque quando ele começa a olhar mais aberto, ele consegue ver também outros caminhos. Porque, gente, vamos combinar? Todo dia tem um edital. Tem edital de tudo quanto é jeito. Tem uns que você fica assim, gente, como assim? Né? Mas não serve para um, não serve para outro. Né? Nem todos os editais são para todos os projetos, né? Porque cada cobertor serve para uma pessoa. Né? E é muito importante. E quando a gente está falando também de projeto, eu gosto muito de ver documentários. Eu sou analíticos e eu amo a Netflix, que ela tem lá uma coisinha lá só de documentários. E aí você tem documentários de tudo dos mais diversos tamanhos, né? E é importante a gente olhar, porque você olha assim, legal, né? Ontem eu assisti um curta-metragem chamado Cela de Costura. Recomendo a todos
mundo. São um grupo de presidiários que cumprem penas, a maior parte deles a pena é perpétua, e eles então fazem colchas para orfanatos e para crianças autistas. Eles desenvolveram uma metodologia para fazer a colcha para as crianças autistas. E aí eles passam o tempo todo aí fazendo. E são aquelas colchas lindas, eles ganham muito, e com isso eles ganham muito retalho da indústria, e eles planejam como eles fazerem aquelas colchas. Então, muito legal você pensar ali naquelas pessoas que estão presas, sem possibilidade de sair, né? Que têm as mais diversas idades ali, e eles falam assim, eu fazendo isso, eu estou contribuindo para eu entender o que eu fiz e poder contribuir com alguém. Né? Então, foi assim, muito interessante, vale a pena assistir, né, para a gente entender. E assisti um outro documentário de um jogador meu Deus, de futebol. Não é futebol americano. De futebol americano. Futebol americano. Soccer. De soccer. E a questão de ele só joga bem quando ele jogava em equipe. Quando ele só quer fazer dar certo, dá tudo errado. Então, são essas coisas que você vai vendo e fala, olha, tá vendo? O cara experimentou, o cara viu que deu errado. Mas é uma soma, né? É uma soma que a gente às vezes fica bitolado naquele projeto, às vezes te trava por anos, afim, né? Por anos e anos. Então, assim, eu acho que é muito sobre isso também. A gente precisa desbitolar um pouco, né? E não é só cultura. Tem que ver alguma coisa de esporte, tem que entender o que está rolando por aí. Porque também existem leis de incentivo para esporte, leis de incentivo não é só para a cultura, né? Então, assim, eu acho que o movimento é esse, né? Para criar, você precisa olhar outras criações também, né? Você tem que olhar o universo que você quer conversar, entender em que lugar que você quer chegar, né? O que a gente pode, assim, encaminhando aqui para fechar, né? Que é o que a gente tem feito como método. Então, e aí até para quem também está trabalhando com projetos e associações, vale a pena procurar esse material que está no site do IACP, Instituto ACP. ACP.org.br, que é a diretriz para a promoção do desenvolvimento institucional das organizações. E aqui tem muitas informações de reflexão e de colaboração para a gente pensar na sustentabilidade das nossas organizações, das nossas ações. Né? É importante a gente pensar nisso. E até a continuidade de projetos também, né? Porque às vezes você executa o primeiro, sei lá, ou a primeira temporada, você quer executar ele em outro lugar, né? E entender que o seu projeto também tem que conversar com essas localidades, né? Até voltando para o CCBB, que estava aberto até hoje, não sei se foi prorrogado, mas eu fechei o meu na sexta-feira, ele pergunta as ações locais, você tem que ter um produtor local, você tem que fomentar o local, né? Então, assim, trazer algum tempero, seja no tempero carioca, o tempero baiano, o tempero, né, mineiro, né, o tempero do cerrado, enfim, né, falando de CCBB, porque é importante, né? Pode ser através de uma música, pode ser, né, através de um convidado,
né? Então, é importante você localizar os seus projetos quando você está tirando ele da cidade que ele é de origem, né? Então, assim, a gente vai olhando várias coisas, né? Os fotógrafos mesmo, Sebastião Salgado, né? Que partiu agora, né? Esse final de semana. Eu me lembro que eu cheguei em Évora, em Portugal, e ele estava lá. Aí eu falei, nossa, que sensacional, né? O cara estava lá no meio da praça, assim. Então, é entender também que a gente tem que ter esse olhar, né? Porque o mundo fora também pode se interessar pela gente, né? A gente tem o universo da língua portuguesa que não é só Brasil, por acaso somos o país que mais fala português porque temos o maior número de habitantes, né? Mas, assim, é entender onde é que o seu projeto pode chegar, com tantos festivais que tem aí pelo mundo, seja para teatro, música, cinema, né, e tantas outras artes, né, exposições também, tem algumas coletivas, alguns festivais que são focados. Então, assim, é criar o seu projeto já pensando no voo dele, né, e não deixar ele só no ninho. E não ser só um projeto, ele ser um propósito. É isso. E primordial também a gente olhar para essas ações que a gente já faz, como é que a gente pode capilarizar mais ainda isso. E isso crescer, e isso ter ações. Né? E é importante, muito importante a gente pensar como é que eu faço agora. E é uma dica para todo mundo. Verifica direitinho quem é seu público e qual é o seu território. Porque não adianta eu falar que eu vou fazer um espetáculo para criança em Belford Roxo se eu não conheço Belford Roxo, se eu não conheço as crianças de Belford Roxo. Senão a gente continua na mesma prática de fazer de cima para baixo. Então, o que dá muito certo, escuta o seu território, façam escutas, rodas de conversa, porque senão não dá certo. Né? Então é importante a gente... Você ter o produtor local também, né? Que você possa ter esse diálogo com ele. Porque às vezes você não tem como ir à cidade, mas você tem um olhar dentro da cidade que você vai poder mandar um questionário para ele, você vai poder conversar com ele, pedir fotografia, pedir, né, um vídeo sobre onde ele está. Então, assim, é importante isso mesmo, saber onde vai pisar, né? A verdade é. E quem são aquelas pessoas? Quem são aquelas pessoas? E será que aquele assunto atinge aquela sociedade? Então, só para a gente fechar, vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo assim, que eu tenho dado, que eu gosto muito. Vou fazer um grupo que resolveu fazer um evento numa localidade. Ele chegou com o evento pronto. Aí ele ensaiou lá dias antes, não sei o quê, fez todo aquele movimento. Mas ele levou tudo de fora. No dia do evento, quase ninguém. E aí eles ficaram super tristes. E aí alguém falou para eles, quando eles questionaram, primeiro que isso não tem ninguém daqui que a gente conhece. Segundo, que esse não é uma coisa que a gente que o território gosta. Aí eles ficaram arrasados. Então, assim, a escuta, gente, é fenomenal. Tem que fazer, tem que olhar e desenhar o projeto pensando nesse diálogo, nessa interface, é fundamental. E saber, será que as pessoas estão dispostas, querem isso? Porque, olha só, nem todo mundo gosta de sanduíche de mortadela. Né? Então, tem gente que, por exemplo, não gosta de sanduíche de pernil com abacaxi. Tem gente que não come pão. E como é que eu vou saber se eu não escuto? Então, hashtag fica
Dica. Escuta. Depois desse hashtag sensacional, a gente hashtag até a próxima, daqui a 15 dias. E aí o tema é surpresa, porque eu não olhei a lista, eu esqueci qual é o próximo tema. Mas eu vou ver aqui, eu vou colar. Peraí que eu vou colar. É que às vezes a gente tem uma idadezinha que às vezes a coisa não vai. Peraí. O tema é um tema que todo mundo gosta e ao mesmo tempo tem medo. Orçamento. Todo mundo gosta de receber a grana, mas será que consegue fazer um bom orçamento para essa grana chegar? Não, também falar para as pessoas que têm nos acompanhado, coisa. Gente, manda pergunta, porque senão fica só eu e a Eliane aqui falando. Tudo bem, que eu adoro contar causa, gente. Tem um monte de causa. Porque todo dia eu assisto, todo dia eu vejo o negócio. Tem que ser, tá bom? O nosso próximo encontro é dia 9/3, às 18h45, para falar de orçamento, né? E se você não assistiu essa live, ou as outras lives que já aconteceram, quer dizer, essa que você teria que estar ouvindo, mas as outras lives que já aconteceram, elas estão gravadas aqui no perfil da LV Comunicações, elas estão também no nosso YouTube, @LV Comunicações. Se tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, está aqui, @LV Comunicações, @Sandra Helena Pedroso, @Ateliê Cultural, e a gente está junto, e já vem spoiler aí do junto presencial. É isso. Tá bom? Então, beijo. Muito obrigada, Sandra. Melhoras. Obrigada por estar disponível com essa gripe aí, mas que já passa, tá bom? Beijo grande. Fica bem. Tchau, gente. Boa noite.